Olá, meu nome é Mariane Siqueira e essa é a coluna Explicando Direito. Hoje nós vamos falar sobre Legal Design, que é um tema que está muito em voga na atualidade. Mas afinal, o que é isso? O Legal Design nada mais é do que a aplicação do design, enfim, que é o direito. Por quê? Porque o designer, antes de criar algo, sempre pensa no seu usuário. Mas por que usuário? O usuário do serviço jurídico ele pode ser várias pessoas. Por exemplo, o usuário de um contrato vai ser a parte, o usuário de uma petição vai ser o juiz. Agora, como fazer isso? É só aplicar os 5 passos do design, enfim, que é o direito. Quais são esses? A empatia, a definição do problema, criação de ideias, prototipagem e teste. Vamos dar um exemplo para elucidar. Imagine que um cliente chega no seu escritório. Ao atendê-lo, você vai perguntar todas as questões atinentes ao problema. A partir do momento que ele vai te narrando os fatos sobre a perspectiva dele, você vai anotando e tirando informações importantes. Nesse momento é muito importante fazer perguntas e ouvir. No curso de Direito, nós somos muito ensinados a ter uma boa oratória e retórica, porém, nós não somos ensinados a ter uma boa escutatória. Isso é extremamente importante nesse momento. A segunda fase vai ser a de definição do problema. Essa fase é a mais importante de todas. Por quê? Porque nós vamos conseguir digerir todas as informações retiradas do cliente e definir a principal estratégia a ser adotada. A próxima fase é a de criação de ideias. Bom, essa daí é um brainstorming. Você vai ver os melhores caminhos a serem adotados, quais são as possibilidades e tomar uma posição, um direcionamento para poder sanar o problema do cliente. Então imagine que o cliente veio até você e o problema dele foi um problema contratual. Então, na hora da definição do problema, você definiu isso, você vai ter que criar um contrato para ele. Até aí tudo bem. Na hora do brainstorming, você vai ver se esse contrato, qual que é o tipo de contrato, se é uma prestação de serviço, se esse contrato é uma locação. Nessa parte você vai conseguir ver as estratégias serem adotadas. Ou talvez você vai ver que nesse contrato você vai ter que colocar uma cláusula de mediação e arbitragem. Enfim, é a parte que você vai conseguir estruturar esse contrato, ver quais são as cláusulas e qual vai ser a melhor estratégia para poder sanar o problema dele. Tá, na próxima fase você vai criar esse contrato e você vai ter a prototipagem. O que é isso? Você vai chamar o cliente no seu escritório, vai entregar o contrato para ele e ele vai ver se aquilo atendeu as expectativas, se a linguagem está acessível. Por quê? Porque ele é usuário daquele serviço. Então nada adianta você fazer um contrato que vai ter uma linguagem robusta e que o cliente ao final não vai entender nada. Então essa parte vai ser da prototipagem. Você vai entregar o contrato para ele, ver se tá com uma linguagem acessível, se ele entendeu aquilo. Aí é muito importante também nessa fase a gente ter humildade. Por quê? Porque pode ser que se o cliente não tenha entendido, você vai ter que voltar às fases de novo e fazer outra estratégia. Então, essas 5 etapas, elas são etapas que têm divergência doutrinária quanto ao nome ou quanto também ao número delas. Porque pode ser que dependendo do problema, você tenha que tirar alguma etapa ou acrescentar outra, fazer mais prototipagens. Então, assim, nada mais é o legal design do que você olhar com olhos de designer. O que isso quer dizer? Pensar no cliente antes de criar o produto ou serviço. O designer faz isso. Por que não fazer isso na advocacia? Então, assim, o legal design ele nada mais é do que a criação de produtos e serviços jurídicos mais úteis ao seu usuário. Vamos supor, numa outra situação, que o usuário de uma petição ele é o juiz. Um exemplo da aplicação do legal design para o usuário juiz seria o caso da Amil. A empresa ela fez uma contestação padronizada para uma determinada tese. E nessa contestação eles colocaram QR Code, colocaram o resumo da tese na primeira página, tudo isso para facilitar que aquele usuário consiga perceber qual é de fato a mensagem que quer ser transmitida. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas será que o juiz gosta disso? O juiz gosta, porque o juiz também é ser humano e ser humano gosta de ter linguagem clara e fácil. Nenhum juiz que tem 200 processos vai querer ficar lendo 20 páginas, então a gente tem que começar a se adequar a isso, a essa nova era, e também facilitar a vida do nosso usuário. A grande referência mundial do legal design é a Margaret Hagan, que é da Universidade de Stanford, e ela tem o Legal Design Lab. Então, se vocês quiserem saber maiores informações, raízes, de onde começou, tem o site dela, ela tem e-book grátis, então tem bastante informação lá gratuita que pode ser digerida para utilizar na prática. Hoje em dia, eu acredito que aqui no Brasil não tem nenhuma grande referência, as pessoas estão começando a entender esse tema, começando a aplicar também, só que ele é um tema que está muito em alta, por quê? Porque outros ramos aplicaram metodologias do design e tiveram um grande sucesso. Só que o direito, como
tudo, né, acaba sendo mais atrasado. Hoje o direito acordou que não precisa ter aquele juridiquês tão forte, que nosso usuário gosta de ter uma informação mais clara e precisa. Uma vez me falaram assim que o legal design ele não serve para simplificar o direito, mas sim para clareá-lo. Por quê? Porque o direito ele tem algumas formalidades que não podem ser largadas. Então por que não simplificar? Um exemplo disso é o Nubank. A política de privacidade deles ela é composta por hiperlinks. O que isso quer dizer? Eles colocam as informações principais, se a pessoa quiser, ela clica lá e entra numa informação mais mastigada. Então, assim, visualmente é importante ter um panorama geral das informações. Como eu disse anteriormente, o designer, ao criar algo, ele sempre pensa no usuário do seu produto ou serviço. Aí nós temos um problema da criatividade. Por quê? O Fórum Econômico Mundial elegeu em 2016 as habilidades que o profissional ia ter que ter até 2020. E uma delas era a criatividade. Então, quando que o profissional do direito foi ensinado a ser criativo ou estimulado? Essa é a pergunta final que eu deixo para vocês refletirem. Então, nesse vídeo de hoje, nós falamos sobre o legal design, as 5 etapas do design thinking aplicado ao direito com exemplos. Se você gostou, curte a página, escreve nos comentários e até a próxima.